E eis que o Natal chega, ou melhor, que chegamos ao Natal. Uma festa que certamente para si enche o coração de ternura. Daí que, muito naturalmente, vamos dedicar esta nossa conversa hoje ao Natal e às suas origens. Natal, natalidade, a terra natal, são palavras que têm a ver com nascer. Claro que o Natal celebra na maior parte do mundo cristão o nascimento de Jesus. Se pegarmos na Bíblia, lá se indica que o seu nascimento se deu em Belém. Ora, Maria e José viviam na Nazaré, uma cidade com a maioria da população árabe nos nossos dias e que se situa no norte do atual país Israel. Na fotografia dos nossos dias de Nazaré, que estamos a ver, repare em primeiro plano a Basílica da Anunciação. José e Maria fizeram cerca de 150 km para sul, em direção a Belém, na Cisjordânia dos nossos dias, uma cidade que fica a pouca distância de Jerusalém, bem próxima do teatro de guerra atual entre Israel e o povo palestiniano. Aí, num estábulo, vai nascer pobremente, mas em segurança, Jesus, segundo o relato bíblico. Só que não é indicada qualquer data. O que é que terá levado a fixar 25 de dezembro? Mais ainda porque será que nos primeiros séculos do cristianismo não se festejava o Natal, não se fazia mesmo parte das tradições cristãs no início, mas apenas 350 anos depois do seu nascimento, o Papa Júlio I veio oficializar, o Natal e a data de 25 de dezembro para o festejar. Esta pergunta remete-nos imediatamente para os tempos anteriores ao cristianismo, mesmo para tempos bastante longínquos. Julgamos que desde a pré-história que surgiu a noção de que por volta deste final de dezembro algo de muito especial ocorria. Acabava o período em que os dias diminuíam e seguia-se um período em que eles começavam lentamente a crescer. Cientificamente falando, dava-se nesta altura o solstício de inverno e, por oposição, havia cerca de 6 meses mais tarde, em junho, o solstício de verão. Quando se começou a desenvolver a agricultura, era o final de um calendário e o começo de outro, que culminava com a época das colheitas. Vejamos esta imagem de um monumento megalítico no sul da Inglaterra, o Stonehenge, que julgamos ligado ao culto do Sol e cuja orientação muitos pensam que terá a ver com os dois solstícios. Segundo alguns monumentos, como o Stonehenge, eram construídos de forma a estarem orientados para o pôr do sol do solstício de inverno e para o nascer do sol no solstício de verão. De resto, a maioria das culturas pré-cristãs, mesmo que separadas por milhares de quilómetros, celebravam os dois solstícios. Peguemos em alguns exemplos. Olha, os povos germânicos celebravam o Iule desde os finais de dezembro até aos primeiros dias de janeiro, abrangendo o solstício de inverno. Era uma festa sazonal comemorada pelas tribos neolíticas do norte da Europa e era considerada como o início da roda do ano. Em Roma, havia no solstício de inverno uma festa em honra do deus Saturno, chamava-se Saturnália e ocorria em 17 de dezembro no calendário juliano e mais tarde começou a estender-se com festividades até 25 de dezembro. Era celebrado com um sacrifício no templo de Saturno, no Fórum Romano, com um banquete público seguido de troca de presentes em privado. A Saturnália reunia as comemorações pelo fim do ano agrário e religioso, somados também ao fim de um ano velho e início de outro novo, enchendo os romanos de esperanças e expectativas quanto às próximas colheitas e ao ano que começava. Por seu turno, o deus persa Mitra, também adorado por muitos romanos, teria nascido durante o solstício. As divindades ligadas ao Sol, em geral, eram celebradas também no solstício e, portanto, os povos da Europa pré-cristã, chamados pelos católicos de pagãos, tinham grande ligação com essa data. Ora, com a introdução do cristianismo no Império Romano, houve por parte da Igreja Católica uma tentativa de cristianizar estas festas ditas pagãs e, ao mesmo tempo, uma tentativa de facilitar a aceitação do cristianismo entre os pagãos, uma forma de aproveitar a popularidade das festividades já da época.
Abrindo apenas aqui um pequeno parênteses, repare que os santos populares caem na época das colheitas no solstício de verão, não é verdade? 6 meses depois. Temos, portanto, aqui uma forma de sincretismo, de mistura entre rituais ancestrais e os novos que são introduzidos pelo cristianismo. Mas esse sincretismo, essa mistura, olha que não fica por aqui. Natal é para muitos de nós presépio. Presépio, em hebraico, significa a manjedoura dos animais, sendo também utilizada como sinónimo de estábulo. Ora, foi necessário chegarmos ao século XIII para que se começasse a fazer o presépio. No ano de 1223, no lugar da tradicional celebração do Natal na igreja, São Francisco de Assis tentou reviver a ocasião do nascimento do menino Jesus, festejando a véspera de Natal com os seus irmãos e com cidadãos de Assis na floresta de Greccio. São Francisco começou então a divulgar a ideia de se fazerem figuras em barro que recriassem a cena do nascimento de Jesus para explicar ao povo como teria acontecido e assim se representasse o ambiente do nascimento de Jesus. Passemos agora, por exemplo, à árvore de Natal. Trata-se de um dos símbolos mais populares e normalmente, se reparar, é um pinheiro. Há muitas versões sobre a associação da árvore de Natal. Uma delas é que o formato triangular do pinheiro representaria a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ora, o costume de enfeitar as árvores de Natal, esse surgiu no século XVI na Alemanha e teve como protagonista Martinho Lutero, que, como sabe, esteve na base da reforma protestante do século XVI. Olhando para o céu através de uns pinheiros que cercavam o caminho, ele viu intensamente estrelado, parecendo-lhe um colar de diamantes encimando a copa das árvores. E, tomado pela beleza daquilo, decidiu arrancar um ramo para levar para casa. Lá chegando, entusiasmado, colocou o pequeno pinheiro num vaso com terra e decorou com pequenas velas acesas afincadas nas pontas dos ramos. Arrumou em seguida os papéis coloridos para enfeitá-lo mais um tanto. Era o que ele tinha visto lá fora. Afastando-se, todos ficaram pasmados ao verem aquela árvore iluminada a quem parecia ter sido dada a vida. Nascia assim a árvore Natal. Queria assim mostrar às crianças como deveria ser o céu na noite do nascimento de Cristo. Aliás, esta origem nórdica tem a ver com os fiapos de algodão e outros artifícios para dar um ar de neve com que decoramos tanto a árvore como o presépio. Ora, a neve não é muito frequente no Médio Oriente, onde Cristo nasceu, não é verdade? Conhece provavelmente a tradição de se queimar um grande madeiro no adro da igreja. Na noite de Natal, depois da missa, as gentes da aldeia reúnem-se à volta da fogueira para dançar e cantar. E em muitas aldeias, olha, estas fogueiras são mantidas acesas ininterruptamente até ao dia de Reis. Por seu turno, a tradição de queimar um madeiro tem origem nos cultos pagãos, na celebração do solstício de inverno, em que se acendiam enormes fogueiras ao ar livre. Mas já agora, esta tradição está também relacionada com as fogueiras de São João no solstício de verão. Por seu turno, as prendas têm a sua origem nos Reis Magos, que deram presentes a Jesus. Trocar presentes é uma das tradições de Natal mais antigas. E é assim que chegamos, então, à figura do Pai Natal, bem mais recente. Inspirado na figura de São Nicolau, um bispo do século III, que era conhecido por dar presentes, o Pai Natal é responsável por trazer os presentes das crianças no Natal, segundo a tradição. São Nicolau tradicionalmente aparecia em trajes de bispo, acompanhado por ajudantes, interrogando as crianças se tinham comportado bem durante o ano anterior, antes de decidir se elas mereciam um presente ou não. Ora, por volta do século XIII, São Nicolau era bem conhecido nos Países Baixos, portanto na Holanda, e a prática de dar presentes em seu nome espalhou-se por outras partes da Europa Central e do Sul. No entanto, a imagem popular moderna do Pai Natal, essa foi criada nos Estados Unidos e em particular em Nova Iorque. A transformação foi realizada com o auxílio de colaboradores notáveis, incluindo Washington Irving e o cartunista germano-americano Thomas Nast, como podemos ver neste desenho de 1863.
O visual vermelho e branco ganhou impulso em 1981, quando a Coca-Cola realizou uma grande campanha publicitária usando um Pai Natal vestido conforme a criação de Nast. Aqui já estamos mesmo muito longe do Bispo São Nicolau. Já estamos no reino do consumismo e irremediavelmente bem longe do primitivo espírito de Natal. E para finalizar, vamos à ceia. A sua origem vem da Europa, onde as pessoas costumavam deixar a porta das suas casas abertas para receberem viajantes. Ela simboliza a união, a confraternização das famílias e assim na véspera de Natal os familiares reúnem-se à mesa para a tradicional ceia de Natal, seja bacalhau, seja polvo, seja peru, rabanadas, filhós, velhosos, não importa. A ceia de Natal é única no ano. Natal, festa da família e por isso também festa da saudade. A saudade da família que não está connosco porque alguns estão longe ou porque outros já cá não estão. Festa de amor e de carinho. Um Natal muito feliz para todos e não se esqueça, como dizia o poeta José Carlos Jardim dos Santos, o Natal é quando o homem quiser. Votos de boas festas.